E aí galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é construção. Como assim construção? A Bíblia fala que nós somos uma edificação. Você vai ver várias vezes na palavra de Deus a palavra edificados. E o que é esse edificado? Edificar, é daí que vem a palavra edifício, um prédio, né? Uma construção, algo organizado, intencionalmente. Diferente de um amontoado de pedra, um monte de pedra colocado ali, uma do lado da outra, uma em cima da outra. Uma construção, as coisas são organizadas, são bem pensadas. E a Bíblia diz que nós somos essas pedras vivas, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, sempre se referindo a termos que têm a ver com construção. Para a nossa igreja não ser chata, a gente precisa pensar nela como uma construção. Nós não podemos estar só amontoados, nós como pedras vivas desse edifício eterno, esse edifício sagrado, esse edifício divino que é a própria casa de Deus. Eu quero falar para você hoje de 3 tipos de relacionamentos que nós precisamos ter. 3 tipos de atitude, de posicionamentos que nós precisamos ter em Deus como igreja, para estarmos organizados. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, tem uma fase da vida dele que ele anda com Timóteo. E ele chama Timóteo de filho na fé. Ele se relaciona com Timóteo como um filho. E todos nós na igreja precisamos ter filhos na fé. Assim como Paulo tinha Timóteo. Nós precisamos ter aquele que nós estamos liderando, aqueles que nós estamos ensinando, aqueles que nós estamos passando um legado espiritual da parte de Deus. Nós também, como pedras vivas, nós como pessoas nessa edificação, nós precisamos ter um Paulo, precisamos ter alguém que nos lidera, uma pessoa que nós vamos dar satisfação, uma pessoa que nós prestamos contas, alguém que nos orienta, que nos dá direção, que nos ensina. Mas eu te falei de 3 posicionamentos. Tem um outro personagem na vida do apóstolo Paulo, que é o Barnabé. O Barnabé, ele era aquele companheiro de Paulo. Ele era um parceiro de Paulo para fazer a obra de Deus. Ele era alguém que estava numa mesma função que Paulo, para eles edificarem, para eles fazerem a obra de Deus. E nós precisamos ter esses relacionamentos também. Nós precisamos ter pessoas que estão na mesma posição, na mesma função que nós temos, que a gente vai abrir o coração, que a gente vai compartilhar, que a gente vai pedir ajuda, que a gente vai aprender com eles também. Coisas que eu estou fazendo, que não está dando muito certo, e ele está fazendo e está dando certo. Por que ele faz, dá certo e comigo não dá certo? Alguma dificuldade que eu estou tendo, não sei como resolver, eu também falo com esse meu par. Eu vejo pessoas que chegam lá na minha igreja, na minha rede, e eles falam: pastor, eu estou há muitos anos fora da igreja, e eu era de uma igreja antes que eu não me conectava com ninguém. Tem gente que vai para a igreja, ele vai para o culto e vai embora para a casa dele. Ele vai para outras programações e ele não se conecta com ninguém. Isso é muito ruim. Ele não vai crescer, esse irmão ele vai ser alguém assim, inclusive extremamente frágil na casa de Deus. Ele vai ser alguém assim muito debilitado. É muito fácil para um inimigo chegar e pegar uma pedra num amontoado de pedras. Agora, quando existe uma edificação, quando existe um muro, quando existe uma parede, você pegar uma pedra lá de dentro daquela parede dá muito trabalho. É um negócio muito complicado. Nós nos fortalecemos. Quando esses relacionamentos, eles são vivos, quando eles acontecem para valer, isso é uma proteção para nós também. Quantas vezes eu estou aconselhando alguém que eu estou cuidando, né, que é da minha rede, e aí eu estou falando aquilo e aquilo serve para a minha própria vida. Eu estou falando e o Espírito Santo está falando comigo. Pois é, você também precisa avançar nisso, você precisa crescer nisso. Como eu cresço cuidando de pessoas. Como eu cresço quando eu ouço quem está acima de mim, quando eu aprendo com eles, quando eu sigo direção. Como eu cresço quando eu converso com outros pastores e como é que você está fazendo lá na sua igreja, como é isso aqui, está funcionando, não está dando certo. Eu cresço demais com esses relacionamentos e você certamente que já vive isso, você está crescendo. Se você olhar para trás, um ano atrás, como é que você estava um ano atrás, como é que você está agora?
Então não despreze isso, não só se relacione com pessoas, mas tenha isso em mente. Você precisa de um Paulo, você precisa de um Barnabé e você precisa de um Timóteo. Aí você vai ver que sua igreja vai ser muito viva, vai ser uma igreja assim que você vai ter muito prazer, muito deleite de estar aí servindo ao Senhor junto com esses irmãos. Querido, eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.